Boa noite. A vaidade é a coisa mais saudável que existe na vida. A frase é de alguém que marcou o mundo da moda nas últimas décadas. Karl Lagerfeld morreu aos 85 anos. Este é o Euronews Noite, que vamos em grande parte dedicar à vida e à obra do estilista alemão. Para já vamos ver os títulos do dia. Foi desde há várias décadas a alma da Chanel e da Fendi, o ícone da moda por excelência. Karl Lagerfeld morreu, mas deixa uma herança indelével. Um terço dos franceses e dos italianos acredita que o Brexit já aconteceu. Há muita desinformação sobre o tema e alvo de uma sondagem da Euronews. A Honda confirmou o fecho da fábrica de Swindon, no Reino Unido. Perdem-se 3.500 postos de trabalho. E Novak Djokovic foi o grande vencedor dos Laureus Awards. O tenista leva o prémio de desportista do ano. Era uma das figuras mais reconhecíveis e mais emblemáticas não só do mundo da moda, mas de toda a cultura popular dos últimos 50 anos. O estilista alemão Karl Lagerfeld morreu aos 85 anos. Foi sobretudo como diretor criativo da Chanel que se destacou. Dirigiu também a Fendi e desenhou peças não só para marcas de luxo, como também para marcas mais acessíveis como a H&M, e fundou ainda uma marca própria. Nas passarelas deixa um vazio difícil de preencher. O dia em que a moda ficou menos criativa, morreu Karl Lagerfeld, o responsável pelas coleções dos últimos 30 anos da Chanel. Nascido em Hamburgo, na Alemanha, Lagerfeld, de 85 anos, tinha sido hospitalizado de emergência esta segunda-feira. Em 2016, em entrevista à Euronews, dizia que não tinha uma casa, que o mundo era a sua casa. E por isso mesmo, quando questionado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, o designer mostrou-se chocado, sobretudo porque quem promoveu o Brexit, de imediato, abandonou o barco. Karl Lagerfeld não entendia por que razão os ingleses queriam sair do bloco europeu, uma vez que sempre tiveram uma posição privilegiada. Além disso, fazia prognósticos muito negativos para o futuro do Reino Unido pós-Brexit. Ceux qui font l'avenir. Ils vont leur vider leurs élites. Voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises. Na moda, Karl Lagerfeld dizia ter um contrato vitalício com a Chanel e com a Fendi. Era o responsável por criar anualmente 6 coleções para a Chanel, 2 para a marca italiana, da qual era diretor há mais de 50 anos, e 2 para a própria marca, Karl Lagerfeld, que fundou em 2004. Das supermodelos com que trabalhou como Claudia Schiffer e Naomi Campbell, aos outros estilistas, passando pelo mundo do espetáculo e pelos clientes e simples admiradores. Foram muitos a deixar uma homenagem a Karl Lagerfeld. A morte de Karl Lagerfeld provocou uma onda de consternação por todo o mundo. Naomi Campbell e Claudia Schiffer deixaram testemunhos emotivos nas redes sociais. Ele ultrapassou as fronteiras da moda, apesar das suas criações serem muito simples e elegantes, ele tinha uma forma muito suave de o fazer. Sempre o admirei por isso, ele não procurava atrair as atenções, fazia-o muito subtilmente. Karl Lagerfeld representava a criação, a liberdade, uma era. O adeus de um ícone da moda, Karl Lagerfeld. A poucas semanas do dia marcado para o Brexit, a Euronews promoveu uma conferência com apoiantes e opositores à saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo a sondagem da Populus para a Euronews, um terço dos franceses e dos italianos pensa que a Grã-Bretanha já saiu do bloco. Com o Brexit em contagem decrescente, o Reino Unido deve sair da União Europeia no dia 29 de março. São muitos os desafios e as incógnitas que ainda persistem. A Euronews promoveu uma conferência em Londres com defensores e opositores do Brexit. Nigel Farage, antigo líder do UKIP e defensor da saída do Reino Unido da União Europeia, defendeu que o Brexit pode traduzir-se em várias oportunidades para a Grã-Bretanha.
A indústria automóvel está em declínio massivo, não apenas aqui, mas também na Alemanha e em França. Há uma queda maciça nas vendas de carros em todo o mundo ocidental e em partes da China. Então tivemos um grande boom de produção. Temos um grande declínio, mas o Brexit dá-nos a oportunidade de nos tornarmos mais competitivos do que os nossos vizinhos europeus. Se o governo britânico captar essa oportunidade, será bom para a indústria também. Com as negociações entre Bruxelas e Londres estagnadas e com o Parlamento britânico a exigir um novo acordo, há quem defenda que a decisão deveria voltar para o povo, realizando-se um novo referendo. Se for uma questão de remover cada uma das opções da mesa, poderá ficar com um segundo referendo. Se Theresa May não conseguir um acordo, não há acordo. Mas sabemos que há uma maioria contra um não acordo. Portanto, se tirarmos o não acordo, tirarmos o acordo de Theresa May, tirarmos uma eleição geral, teremos um voto popular. Então, ainda lá está. Para que ocorra um segundo referendo, a Grã-Bretanha teria de pedir à União Europeia para adiar o dia do Brexit. Bruxelas ainda não recebeu qualquer pedido. Realmente espero que saia alguma coisa de Londres. Não podemos avançar se não houver um pedido. Se eles pedirem uma prorrogação, deveríamos considerá-la. Ainda não nos pediram. Há um senso de urgência para a população e esta incerteza está, de facto, a minar a vida das pessoas. A incerteza do Brexit está a afetar grande parte da Europa, como revela a sondagem da Populus para a Euronews. 28% dos franceses e italianos pensam que o Reino Unido já saiu da União Europeia. Quase 60% dos alemães dizem que o Brexit terá um impacto negativo para a Grã-Bretanha. Por sua vez, os britânicos estão divididos em relação à União Europeia. Com as eleições europeias previstas para maio, a sondagem revelou que mais de metade dos alemães e dos italianos olham para a União Europeia como algo positivo. Em contraste, apenas 2/5 dos franceses dizem o mesmo. Em Itália, Matteo Salvini passou o primeiro teste no Senado. Esta terça-feira, a Comissão de Imunidade votou contra a abertura do julgamento ao Ministro do Interior no caso do navio que, em agosto, passou 5 dias retido no mar, junto à costa da Sicília. A decisão final vai ser anunciada pelo plenário do Senado no próximo mês. A Comissão de Imunidade do Senado de Roma bloqueou esta terça-feira um possível julgamento do Ministro do Interior. Matteo Salvini, o líder do partido A Liga, que governa em coligação em Itália, é acusado de sequestro, abuso de poder e prisão ilegal no caso do navio de Ciotti, que em agosto passou 5 dias bloqueado na Sicília, com mais de 150 migrantes a bordo. Salvini contou com o apoio dos senadores do Movimento 5 Estrelas. O maior partido do Parlamento de Itália desautorizou a abertura do processo depois de ter promovido uma votação online sobre esta decisão. No final de janeiro, Salvini pediu ao Senado para não permitir a abertura do julgamento. Numa carta publicada na imprensa italiana, justificou a decisão de bloquear o desembarque de migrantes por se tratar de um interesse público importante. O ministro argumentou ainda que a situação tem implicações políticas precisas e garantiu que agiu em nome de todo o governo italiano. Apesar da votação desta terça-feira na Comissão de Imunidade, o plenário do Senado terá a última palavra no próximo mês. Se for acusado e condenado, Salvini pode enfrentar uma pena máxima de 14 anos de prisão. Há desenvolvimentos na greve dos enfermeiros em Portugal. Um dos sindicatos cedeu esta terça-feira no braço de ferro com o governo, depois de ter sido publicado em Diário da República um parecer que considera esta greve às cirurgias ilegal. É uma reportagem da correspondente da Euronews em Portugal, Filipa Soares. Milhares de cirurgias foram canceladas nas últimas semanas em Portugal devido à greve cirúrgica dos enfermeiros. Estes profissionais reclamam o descongelamento das carreiras, um ordenado justo e a idade de reforma aos 57 anos. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra denunciou que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos, adiando algumas cirurgias de doentes com cancro. A Euronews falou com um destes pacientes que não quis dar a cara. Um dos sindicatos dos enfermeiros diz desconhecer a situação. Eu não conheço o caso em questão, mas
certamente, se fosse uma situação realmente de risco, portanto, tinha que oferecer-se risco de vida para o utente, certamente teria sido operado. Foi publicado esta terça-feira em Diário da República o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que considerou a greve dos enfermeiros aos blocos operatórios ilegal. Isto é apenas um parecer. Portanto, cabe neste momento ao Supremo Tribunal Administrativo decidir se é legal ou não. Portanto, neste momento é um parecer que temos que analisar e refletir e tomar medidas a partir daí. Glória Vieira deveria ter sido operada em novembro aos braços, mas a sua cirurgia foi adiada 2 meses pela primeira greve dos enfermeiros. Eu andei a preparar-me para a cirurgia, se bem que eu já soubesse, não é? Mas uma pessoa fica sempre um bocado nervosa e esteve-me a preparar e depois acabou por não acontecer. E eu entendo a posição deles, mas também entendo a posição de quem está à espera da cirurgia, não é? Porque estamos sempre a adiar uma situação de nervos, de muita coisa, não é? A presidente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros pediu esta terça-feira aos profissionais que suspendam a greve cirúrgica depois de o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República ter considerado o protesto ilícito. Filipa Soares, no Porto, Portugal, para a Euronews. A Honda vai encerrar uma fábrica no Reino Unido até 2021. A construtora automóvel japonesa garante que é uma decisão estratégica não relacionada com o Brexit. Depois dos rumores da confirmação oficial, o construtor japonês Honda vai fechar a fábrica de Swindon, no Reino Unido, em 2021. Esta decisão é um novo revés para o governo britânico, que tem tido dificuldades em manter a atratividade do país, apesar das incertezas do Brexit. É um duro golpe para toda a economia britânica. Em breve estarei em Swindon para uma primeira reunião com um grupo de trabalho onde vão estar representantes sindicais para garantir que a mão de obra muito valorizada da Honda em Swindon encontra novas oportunidades. O construtor nipónico justifica a decisão com a necessidade de rever o modelo de produção. A indústria automóvel está a enfrentar um ponto de viragem. Nestas circunstâncias, para a Honda sobreviver, precisamos fornecer os nossos produtos de maneira rápida para responder às necessidades dos nossos clientes. Sem resposta para as necessidades, ficam os cerca de 3.500 trabalhadores da unidade da Honda no Reino Unido. Como pode imaginar, a reação foi terrível. Não sabemos o que fazer. Muitas famílias, muitas pessoas com crianças como nós vão ficar sem emprego. É terrível. Nesta unidade são fabricados mais de 100.000 Honda Civic por ano, 90% dos quais são exportados para a Europa e Estados Unidos. E vamos agora até ao centro de Atenas, ao bairro de Koukaki, onde há cada vez mais turistas e menos residentes. É um fenómeno que se acentua graças a sites de arrendamento local, como o Airbnb, tal como acontece noutras cidades europeias, como Barcelona ou Lisboa. É uma reportagem dos nossos colegas da redação da Euronews na Grécia. Bairro de Koukaki, centro de Atenas, estamos perto da Acrópole. É o 5º bairro mais popular no site de aluguer de alojamento Airbnb. E tal como em Lisboa ou em Barcelona, a popularidade paga-se caro. Pagam os turistas e os residentes, estes sem meios para rendas em constante aumento. A frustração está em todos os lados. Stella é cabeleireira no bairro. Sei que há senhorios que pediram às famílias para deixar os apartamentos para arrendar em Airbnb. Dizem que precisam do apartamento, mas não é verdade. Há famílias com crianças pequenas a deixar os apartamentos. Os preços subiram em flecha nos últimos tempos e o comércio local também sofre. Os turistas não procuram o mesmo que quem cá vive sempre. Se o estudante vier cá, porque temos uma universidade aqui perto, procurar um apartamento pequeno com 2 quartos, os proprietários pedem 1.000 euros por mês. Quem pode pagar esse preço? O caso de Koukaki não é único na Grécia. Em Chania, Creta e nas ilhas de Rhodes e Corfu, mais de 90% das casas são para arrendar a curto prazo. Em qualquer dos casos, os proprietários preferem os turistas. Georgios é jornalista. Diz que a tendência é semelhante à de outras cidades europeias.
Não temos uma economia de partilha. É como uma mina de ouro que pretende ser uma economia alternativa. Quando perceberam que podia fazer-se muito dinheiro, causaram muitos estragos que felizmente podem ser arranjados. Os bairros tornaram-se postais e as ruas são como os centros de Barcelona, Paris e Londres. Tal como Portugal, Espanha ou Itália, a Grécia enfrenta um problema social que se agrava. Temos de entender que há pessoas que precisam de uma casa para alugar a longo prazo. Trabalhadores com baixos salários, famílias com crianças, pais ou mães solteiros, pessoas que não podem comprar casa. Por agora, Kukaki, como Alfama ou Eixampla, espera por cada vez mais turistas. O Euronews Noite vai agora para intervalo. Na segunda parte vamos voltar a falar de Karl Lagerfeld, com uma entrevista a uma das sensações da moda portuguesa nestes últimos anos. E vamos ainda ter desporto. Fique connosco. Bem-vindos à segunda parte do Euronews Noite. Retomamos a notícia de abertura. O dia está a ser marcado pela morte de um dos maiores ícones da moda das últimas décadas, Karl Lagerfeld. As reações sucedem-se. Para nos falar sobre a herança de Lagerfeld, é nosso convidado um dos mais importantes estilistas portugueses da atualidade, Carlos Gil. Boa noite, Carlos. Muito obrigado por estar connosco aqui no Euronews Noite. Queria começar por perguntar-lhe qual a marca que Karl Lagerfeld deixa no mundo da moda? Karl Lagerfeld é, sem sombra de dúvida, antes mais boa noite a todos. Karl Lagerfeld é, sem sombra de dúvida, um ícone de moda, um verdadeiro arquiteto da moda, onde tudo o que ele pensava e que poderemos pensar, que ele continua a pensar, porque deixa, sem sombra de dúvida, uma imagem que se irá refletir durante muito tempo. A moda onde ele trabalhou, porque tudo começou com um desfile na Dior, que ele acompanhou com a mãe, que o levou ao gosto da moda. E depois, sem sombra de dúvida, que ao pegar nas várias casas que pegou, como a Chanel, como a Chloé, Balmain, Fendi, que provavelmente é aquela marca que mais me identifica e me acompanha, é sem sombra de dúvida um ícone de moda, um verdadeiro arquiteto que leva a imensos pensamentos, tanto ao nível da imagem, da forma, da silhueta, da beleza. É uma perda que nos deixa uma grande tristeza. Pensa então que essa influência que ele deixou fê-lo mais através das casas que dirigiu, como por exemplo a Chanel, do que propriamente através da marca própria que criou? Karl Lagerfeld foi um homem que principalmente sempre... O que aconteceu já na própria Chanel foi ligar-se à Chanel, não a desmistificando, continuar com a imagem dele e da própria Chanel unificaram-se. Porque se olharmos para a Chanel e se olharmos para a Fendi, são duas marcas completamente distintas. Era um homem com uma perspicácia de imagem e de um visionário extremamente apurado. Tinha um reflexo daquilo que pretendia e transmitia isso na passarela e depois posteriormente para a mulher de uma beleza única. E daí eu lhe dizer que era um verdadeiro arquiteto da moda. Outra coisa que eu lhe queria perguntar, é uma impressão que eu tenho, não sendo eu um especialista de moda, mas um pouco a impressão que eu tenho do Lagerfeld é que ele foi alguém que, digamos, mudou de certa forma o foco dos modelos e das peças de vestuário para a própria figura do estilista. Ele criou um bocadinho o estilista estrela através daquele estilo muito próprio que ele tinha. Concorda com isso? Ou acha que é mais uma imagem que os média criaram dele?
ele próprio brincava com a imagem dele. Ele tinha uma frase muito característica que ele dizia: eu uso óculos para poder observar e não ser observado. Ele brincava com a própria imagem dele. Há designers que precisam de capas para se poderem, de certa forma, deixarem ser explorados. E ele gozava e brincava com a sua própria imagem. E daí ter nascido os porta-chaves da Chanel com a imagem dele, as próprias na Fendi, usava nas carteiras, nas malas, nas próprias peças de roupa. Mas o principal elemento que eu acho que modernizou e que alterou a imagem foi a aplicação, a forma como ele aplicou os pelos de pele na Fendi. Foi provavelmente o designer que transportou a imagem do pelo de uma forma muito contemporânea e muito diferente, não tão rígida, de uma forma mais liberta, de uma forma mais atualizada. Ele depois, com a própria imagem dele, foi buscar os pelos e nos porta-chaves, nas suetes, em que punha os óculos, em que punha a gravata, e isso, ele brincava muito com a imagem dele. Uma última questão. O Carlos é um dos, como disse há pouco, um dos estilistas mais apreciados em Portugal neste momento. Há alguma influência do Lagerfeld no seu trabalho? Olha, em primeiro lugar, agradeço o seu e fico lisonjeado pelo É uma pergunta. Não é uma afirmação, é uma pergunta. É óbvio que todos nós, designers, tentamos procurar o melhor e identificamos-nos sempre com outros designers, ou assemelhamos-nos a outros designers. É óbvio que eu que tenho um apego bastante grande com Karl Lagerfeld, principalmente na Fendi, pelo uso do pelo, pela imagem da cor, a mancha da cor, pela própria silhueta que ele usa na mulher, que é uma mulher muito feminina, uma mulher muito determinada, e principalmente pela imagem como trabalha o luxo. O luxo para ele é trabalhado de uma forma muito natural, não de uma forma austera. Trabalhava o luxo de uma forma quase um chic sportswear. E isso é realmente uma influência para a minha marca, sem sombra de dúvida. E depois a mancha da cor, porque ele era um homem que sabia usar muito bem as cores. Carlos Gil, muito obrigado por essas palavras sobre Karl Lagerfeld. Obrigado por ter estado connosco aí a partir do Fundão, onde tem sede do seu ateliê de moda. E do mundo da moda, do glamour da moda, passamos para o glamour do desporto. No Mónaco, a cerimónia dos prémios Laureus foi na noite passada. O destaque da noite foi para o tenista sérvio Novak Djokovic, que recebeu o prémio de desportista do ano. O número 1 do ténis mundial, Novak Djokovic, recebeu o prémio Laureus de desportista do ano numa cerimónia realizada esta segunda-feira no Mónaco. Novak Djokovic. Thank you very much for this wonderful evening. Thank you very much, Laureus. Na categoria de senhoras, a escolhida foi a ginasta norte-americana Simone Biles. Simone Biles. Honored to receive the Laureus Sportswoman of the Year. So thank you guys and have a great night. E o antigo treinador da equipa britânica Arsenal, o francês Arsène Wenger, recebeu o prémio Carreira. O anúncio foi feito pelo antigo colega de equipa Cesc Fabregas. Thank you in name of sport for all the wonderful emotions you give us for the years. Thank you very much and I wish you all the best. Igualmente distinguida foi a campeã de esqui norte-americana Lindsey Vonn, que recebeu o prémio Espírito do Desporto.
I'm gonna miss it. Thank you. Thank you so much. De Djokovic passamos a outra das grandes estrelas atuais do ténis. Depois de uma época difícil que terminou abruptamente em setembro, o tenista espanhol Rafael Nadal está de volta aos cortes, neste caso para inaugurar uma extensão da Academia de Ténis em Cancún, no México. O tenista espanhol e número 2 do ranking mundial, Rafael Nadal, inaugurou esta segunda-feira uma academia de ténis numa estância exclusiva situada em Cancún, no México. A nova academia é uma extensão da Academia Rafa Nadal, situada na ilha de Maiorca, de onde o tenista é originário. O novo centro conta com 8 cortes de ténis, para além de um ginásio, entre outras instalações desportivas. Numa primeira fase, a academia irá servir apenas os clientes do complexo turístico e habitantes locais. Segundo Nadal, o objetivo de médio e longo prazo é contribuir para o desenvolvimento do ténis no México. De recordar que na próxima semana, Nadal irá participar no Open Tennis do México. Depois dos Jogos Asiáticos, a Indonésia quer acolher o maior evento desportivo do planeta, os Jogos Olímpicos de Verão. A candidatura indonésia aos Jogos de 2032 já foi recebida pelo Comitê Olímpico Internacional. A Indonésia candidatou-se para organizar os Jogos Olímpicos de 2032. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o país entregou na semana passada a candidatura no Comitê Olímpico Internacional. A intenção de receber as Olimpíadas já tinha sido expressa pelo presidente indonésio, Joko Widodo, durante a cerimónia de encerramento dos Jogos Asiáticos no verão de 2018. O coordenador do Ministério Indonésio do Desenvolvimento Humano e Assuntos Culturais refere que o Comitê Olímpico Internacional testemunhou o êxito dos Jogos Asiáticos, por isso aceitou a candidatura do país. Gatot Endrarto sublinha, no entanto, que o processo será longo. Na corrida à organização dos Jogos Olímpicos de 2032 estão também as duas Coreias numa candidatura conjunta. A Índia demonstrou também interesse. A decisão será conhecida em 2025. E para fechar, imagens do mais recente desafio do campeão francês de BMX Freestyle, Mathias Dandois, a 3.200 metros de altitude. Já sabe, se sofrer de vertigens, o melhor é mesmo não ver. O campeão francês de BMX, Mathias Dandois, já conquistou 7 mundiais. Mas desta feita, o campeão francês quis ir mais alto, literalmente. O desafio era conquistar o cume do Monte Aiguille Rouge, nos Alpes franceses, a 3.200 metros de altitude. Para aqui chegar, Mathias Dandois teve que enfrentar temperaturas negativas de menos 23 graus, ao que acresce a menor concentração de oxigênio, o que implica mais esforço físico. Um esforço que, contudo, acabaria por compensar. E é assim, desta forma radical, que fechamos o Euronews Noite, neste dia marcado pelo desaparecimento de Karl Lagerfeld. A informação continua aqui, já a seguir a Isabel Marques da Silva traz-lhe as breves de Bruxelas.